como o rei Davi fez aqui no Salmo 103. E ele continua aqui no versículo 2. Ele diz assim: bendiz a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí ele diz aqui no 3: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, foi o Senhor, irmãos, que perdoou todas as nossas iniquidades. A Bíblia diz que ele pegou nossos pecados e jogou no mar do esquecimento, né? Nós somos totalmente, como é que se diz? Éramos separados de Deus, e o Senhor nos trouxe até Ele, para sermos seus servos, seus filhos por adoção, né? Então, é necessário que nós devemos lembrar do nosso passado, quem éramos antes, quem eu era e quem era você. Éramos totalmente, irmãos, separados de Deus, separados da comunhão total de Deus. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que o Senhor cravou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele levou todas as nossas iniquidades com ele. Nós éramos enfermos por causa do pecado. O pecado nos separava do Senhor, nos separava de Deus. E Deus deu esse grande escape, porque nós não tínhamos como nos salvar de maneira alguma. Não tínhamos como nos salvar, porque o pecado nos separava de Deus, estávamos totalmente separados de Deus. E o pecado estava sobre nós, é um fardo muito pesado que o homem ainda hoje carrega. Aqueles que não tiveram encontro com Jesus ainda carregam esse fardo. Esse fardo se chama pecado. Esse pecado leva o homem a fazer coisas que Deus não sagrada. Leva o homem à idolatria, leva o homem à prostituição, leva o homem aos vícios do álcool, das drogas, do adultério, leva o homem à mentira, né? Todo tipo de males o pecado leva o homem, né? A Bíblia diz que Deus condenou o pecado na carne. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar o Senhor, não pode agradar a Deus, né? Então, eu creio que cada um de nós, cada um de vocês, irmãos, tem uma história para contar. Cada um tem um testemunho para contar. A Bíblia diz que as obras do Senhor devem ser reconhecidas diante dos homens, para que o nome dele venha a ser glorificado. Por que as provas vêm sobre as nossas vidas? Por que ela vem? Justamente para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, né? Somos limitados, Deus sabe disso. Nossa limitação, nós sabemos da nossa limitação. Deus não, Deus é todo poderoso, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, né? Então, você, neste momento, o teu coração está batendo neste momento, porque Deus permite. Você tem um fôlego de vida neste momento, você está respirando este ar, porque Deus permite. Quantas pessoas estão sem esse fôlego? Quantas pessoas estão, neste momento, no leito de enfermidade, nas UTIs, né? Sem este ar que nós estamos respirando agora. Quantas pessoas estão sofrendo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas graças a Deus nós estamos aqui respirando este ar que o Senhor tem nos dado. É muito maravilhoso, irmão. Só a gente estar vivo. Estamos aqui se falando um com o outro. A Helena é tão distante, lá em Santarém. E nós estamos falando aqui, ela está nos ouvindo, né? Então, é muito maravilhoso as coisas do Senhor, as coisas de Deus. E a cada dia, nós temos que glorificar a Deus e lembrar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esquecemos. E quando a luta vem, aí você esqueceu daquilo que Deus fez. Será que Ele fez hoje, não pode fazer amanhã? É lógico que vai fazer sim. É lógico que Ele pode fazer. Então, o Salmo 103, ele continua e diz assim, que redime a tua vida da perdição e que te coroa de benignidade e de misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor não tem fim.
As misericórdias é causa de não sermos consumidos. Você sabe por que Deus não acabou nesse planeta ainda? Por causa das suas misericórdias. E por causa do amor que ele tem pela humanidade. Existe um versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Deus enviou Jesus Cristo para que o mundo fosse salvo, para que você fosse liberto do mundo, das coisas do mundo, da tentativa do inimigo, do engano do inimigo que ele tenta contra a vida da pessoa. A Bíblia diz que o príncipe deste século, que é o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas hoje estão com entendimento totalmente cegos. A Bíblia diz que o homem é como o cego, apalpando, tocando nas paredes. Louvado seja o nome de Jesus, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque aqui está um povo lavado e comprado, remido pelo sangue de Jesus, um povo que agora enxergou a luz do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, um povo que foi transformado pelo poder da palavra de Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus, não por merecimento nosso, porque ninguém poderá ser salvo por merecimento, por vontade própria, não. Ninguém será salvo assim. Porque se fosse assim, Jesus não teria morrido por nós. Seria mérito próprio meu e seu. Amém? Seria mérito próprio nosso, meu e seu. E a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 2. A salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido que nenhum homem merecia. Eu não merecia essa salvação, você também não merecia. Louvado seja Deus. Então, essa salvação, ela veio de graça para a humanidade. Agora, basta a humanidade querer recebê-la, receber esta graça. Irmão, como é que a gente recebe essa graça? Primeiro, ouvindo o Evangelho. Segundo, crer no Evangelho. E terceiro, confessando a Cristo como Senhor e Salvador. Aquele que eu confessar meu nome diante dos homens, Jesus disse, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas é aquele que negar, eu negarei. Então, o homem tem que abrir o coração para Deus e dizer, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou uma pecadora. Mas eu creio que tu pode me converter, me libertar e me transformar. Essa palavra está sendo pregada em todos os lugares. Por isso que Jesus não veio buscar a igreja ainda. Porque faltam muitas pessoas que precisam ouvir essa voz. A voz de Jesus Cristo. A voz da palavra de Deus. Ouvir o evangelho de Cristo para ser convertida. Eu não tenho capacidade de converter ninguém aqui. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem capacidade. De que a fé, essa palavra tem que ser misturada com a fé daquela pessoa que está ouvindo. Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus nessa live? E tem deixado para outro dia? Outro dia não pertence a nós, meus irmãos. O outro dia, o amanhã não pertence a nós. Eu costumo dizer. Hoje o homem corre dois riscos. Dois riscos. Qual é o risco? A morte. A morte. Nós não sabemos quando é que ela vai bater na nossa porta. Não sabemos. Então, o homem, a Bíblia diz que buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Hoje você está ouvindo a voz de Jesus, a voz de Deus. Mas amanhã você não vai mais ouvir. Por quê? Porque quando a igreja for levada ao céu, né? E é a segunda coisa que eu digo, a morte depois, o arrebatamento da igreja, Jesus vai vir buscar a sua igreja, ele prometeu de vir buscar o seu povo, um povo zeloso de boas obras. Jesus não vai vir buscar placa de igreja. Ele vem buscar o povo que entregou a sua vida a ele. Um povo que saiu do caminho espaçoso e vieram para o caminho estreito, louvado seja o nome de Jesus. Um povo que entraram pela porta estreita, não pela porta larga. Porque a porta larga é aquela que você anda de qualquer maneira. É aquela que você não dá satisfação ao Senhor. É aquela que você vive ao seu bel prazer, fazendo a sua própria vontade. Mas quando a palavra do Senhor, ela vem sobre a vida do homem,
A Bíblia diz que ela é como espada de dois gumes. Ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque é o próprio Deus falando com o homem. E por que ela é eficaz? Porque ela produz um grande efeito na vida do homem. Ela vai no coração, vai nas juntas e medulas. A Bíblia diz que é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Esta é a palavra do Senhor, ela mexe com o homem. Ela quer mudar o velho homem para uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão, que é um novo nascimento. É uma transformação radical na vida do homem. O homem, ele tem que morrer para o mundo e nascer para Deus. Agora, só tem um meio. Esse meio é a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, achará pastagem. O ladrão, que é o diabo, vem fazer três coisas: matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, Jesus, ele quer nos dar vida eterna. Essa vida com abundância que ele fala é a vida eterna para o homem. Todo homem tem que buscar essa fonte. Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. A fonte da água da vida. A fonte da água da vida é a palavra que você está ouvindo nesta noite. Jesus é esta palavra. Jesus é o verbo que desceu do céu, um verbo que foi encarnado. A Bíblia diz que ele veio, se transformou em carne e habitou entre os homens. Ele é o grande verbo para o homem. Ele é o próprio Deus. É a própria palavra do Senhor que vem ao coração do homem. Agora, é necessário deixar essa palavra entrar e penetrar no coração do homem, para ele vir a se converter, vir a ser liberto, louvado seja o nome de Jesus. Então, Deus está em todas as coisas. Hoje, a porta da graça hoje está aberta, mas ela vai se fechar. Porque Deus disse, haverão dias que eu enviarei fome sobre a terra. Olha o que foi que Deus disse. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Você vai procurar essa palavra, não vai mais encontrar, porque a igreja vai juntamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que está me direcionando aqui para levar esta mensagem para vocês que estão nessa live, para os meus irmãos, para todos da família, minha família que está nessa live, para como venha se converter e venha ser liberto através da palavra de Deus. Então é necessário que nós fazemos introspectiva. Como está a nossa vida? Aquilo que Deus fez na nossa vida. Será que nós somos gratos ao Senhor? Será que tem em nós gratidão pelo aquilo que Deus fez na nossa vida? Pela libertação da nossa família? Pela libertação do meu irmão, da minha esposa, dos meus filhos? Pela transformação deles? Será que nós estamos agradecidos a Deus? Será que nós estamos fazendo como Davi, o salmista Davi, o rei Davi? Eu estou quase terminando, irmão. Será que nós estamos fazendo como o rei Davi? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus, debaixo da direção do Senhor. Debaixo da direção de Deus. Só assim vamos ser vencedores. A palavra do Senhor diz que nós não somos vencedores, mas somos mais do que vencedores. Por causa do Senhor Jesus Cristo, que nos faz mais do que vencedores. Então, que Deus em Cristo possa abençoar, que você possa colocar essa palavra no teu coração e saber que o amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. E Deus disse, quando ouvir a minha voz, não endureceis os vossos corações. Muito tem endurecido o coração para Deus. Ouve a voz. Ouve o Senhor falando, mas o coração continua endurecido. Continua preso em filosofias religiosas, por tradições dos seus pais, o qual o apóstolo Paulo era um tradicional. O apóstolo Paulo era um tradicional religioso dos seus pais. Ele fazia a vontade dos pais dele. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja liberto e totalmente transformado pelo poder desta palavra. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos que estão nessa live.
possa entrar no coração de todos aqueles que estão aí. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Amém. Amém.